do auladev.com.br. Tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e nós estamos aqui para continuar a nossa saga sobre a zoologia, né? Pela zoologia. Um detalhe muito importante dessa aula, pessoal, é que você tem que estar acompanhando aí todas as outras aulas ali, que a gente falou de moluscos, anerídeos e agora o grupo dos artrópodes. Antes de mais nada, curta essa aula e inscreva-se no canal para você receber informações sobre as próximas aulas. Legal? Olha só, no grupo dos artrópodes a gente vai ter algumas classes bastante importantes e aí eu dividi essa aula em duas. Então primeiro a gente vai falar sobre características gerais dos artrópodes e depois a gente vai elencar as classes dos artrópodes que são importantes. Costuma aparecer bastante em prova, é o filo onde a gente tem a maior quantidade de espécies de animais, é o filo dos artrópodes. Então a gente vai dar uma boa olhada nele aí com bastante atenção, justamente porque aparece bastante em prova. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, as características gerais assim, do grupo, do filo dos artrópodes. Primeira coisa, simetria bilateral, 3 folhetos embrionários, celomados e protostomos. Tá tudo aqui, ó. Tá? Então, eles apresentam esses 3 folhetos embrionários, ele tem um espaço entre a mesoderme que a gente chama de celoma e ele vai ter então a sua simetria bilateral, o corpo organizadinho. Beleza? O que a gente diferencia, já que essas características que a gente viu estão presentes também em moluscos e anerídeos, o que a gente separa os artrópodes é uma característica exclusiva deles, que é ter o corpo segmentado com exoesqueleto de quitina. Tá? Então essa é a característica principal. E apêndices articulados. Tranquilo? Então, só mais uma coisinha aqui, ó. O habitat deles, eles são bem diversificados, existem vários ambientes aí, tanto aquático quanto terrestre. Beleza? E aí, então, agora sim, falando, ó, animais com exoesqueleto de quitina e apêndices articulados. Que apêndices são esses? Patas, as asas, as antenas, tudo isso vai ter uma articulação, tudo isso vai se mexer. Lembra lá da baratinha que fica te encarando com as antenas assim, né? Então, aquela antena dela tem uma articulação, senão ela não ia conseguir mexer aquelas anteninhas ali, tá? Até para captar, né, o sensorial que tá ali. O crescimento deles é acompanhado por uma muda, tá? Essa muda, ela vai ocorrer no exoesqueleto de quitina. Um detalhezinho importante, lembrem que essa quitina, ela é um polissacarídeo, né? Então, que vai estar presente como revestimento do corpo nos anerídeos e vai dar uma proteção para eles, né? Então, vamos ver então as funções desse exoesqueleto. Lembra que essa quitina está presente lá nos fungos também, né? A parede celular dos artrópodes, a parede celular dos fungos é de quitina, né? Então, aqui o exoesqueleto de quitina nos artrópodes. Esse exoesqueleto de quitina vai servir para quê nesses artrópodes? Primeiro, revestimento, proteção, o revestimento, a proteção, a locomoção, ele auxilia também na locomoção dos artrópodes, a sustentação do corpo e também para limitar o crescimento. E aí eu coloquei um gráfico aqui, eu sei que vocês adoram gráfico lá, que vocês veem bastante gráfico em aulas de matemática, mas gráfico é uma coisa muito importante para você saber, né? Você entender, interpretar, o gráfico é muito importante para qualquer prova, né? Então vamos olhar aqui, ó, o tamanho no eixo Y, né, dos animais, e aqui o tempo. Então o que a gente vê na maioria dos animais, né? O animal com esqueleto interno, ele tem um crescimento, ó, e aí ele vai crescendo e vai uma hora se manter. Nos artrópodes a gente vê que esse crescimento é um pouco diferente. Ele cresce rapidamente e aí ele se mantém já. Ele não muda muito o seu tamanho durante o tempo. Por que ele não muda? Porque o exoesqueleto de quitina foi formado. Está ali, bem rígido, dando uma alta proteção para o corpo desse artrópode. E aí o que vai ter que acontecer agora? Se ele quiser continuar crescendo, ele vai ter que mudar o exoesqueleto. E aí ele perde esse exoesqueleto e aí ele vai fazer o que a gente chama de muda ou equidise, tá?
a equidise vai permitir então que ele perca esse exoesqueleto, o corpo dele vai ficar exposto, esse corpo ele é frágil, ele é mole, esse exoesqueleto, como eu te falei, ele dá uma proteção, então ele vai perder esse revestimento dele e ele vai construir um novo exoesqueleto. Então ele vai passar por um período de crescimento onde ele vai continuar produzindo quitina e revestindo lá, produzindo o exoesqueleto. Quando ele ficar formado novamente, para novamente o crescimento, estabiliza o crescimento desse animal e aí troca de novo esse esqueleto e aí aumenta o corpo. Então o corpo dele só vai aumentar enquanto ele perder esse exoesqueleto, né? E aí ele vai reformar esse exoesqueleto e o corpo dele vai crescendo até estabilizar o crescimento de novo. Toda hora então que tem um período de crescimento, um período estável e um período de crescimento, então entre um período de crescimento e outro, a gente tem a formação do exoesqueleto e a muda, a equidise. Tranquilo? Barbadinha, né? Então, olha só os grupos que a gente vai estudar na próxima videoaula, tá? Então, já introduzindo aí a próxima videoaula, vai ser dos grupos dos artrópodes. Por que eu separei numa outra videoaula? Porque existem subfilos dentro do filo dos artrópodes, tá? E aí, lembra lá do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Aula de taxonomia. Essa classificação, para o biólogo, ela acabou sendo muito pequenininha, né? É muito vão, muito curtinho eu falar de filo, classe, ordem. Eu vou colocar um subfilo, eu vou colocar uma superclasse, eu vou colocar uma infraclasse. Então a gente acabou ramificando ainda mais, aumentando ainda mais as classificações para eu conseguir separar os animais que têm uma quantidade de espécies muito grande. Então aqui no caso, ó, a gente tem o subfilo dos unirâmios, uni um ramius um ramo, ou seja, onde os apêndices articulares, as patas, começam a sair do mesmo tagma, do mesmo segmento. E aí dentro dos unirâmios nós temos insetos, diplópodes e quilópodes. Daí dentro desses unirâmios nós temos então a classe dos insetos. E diplópodes e quilópodes a gente pode colocar ainda dentro de uma superclasse que a gente chama de miriápodos. E aí dentro dos miriápodos você tem o diplópode e o quilópode. Próxima videoaula a gente vai ver tudo isso direitinho. O subfilo dos crustáceos, né, que alguns consideram até ser da classe dos crustáceos, tudo depende de como foi analisada ou feita a classificação pelo autor. E aí nós temos os camarões, siri, tatu, caranguejo, um monte de coisa, tatu bolinha, aquele, né, que encosta nele vira uma bolinha, é um crustáceo, beleza? E o subfilo dos quimicerados, que alguns consideram como sendo a classe dos aracnídeos. E aí englobam as aranhas, o escorpião, carrapato, esse cravo de pele que você espreme aí, ou que a tua namorada espreme nas tuas costas, ou que você, menina, espreme nas costas do seu namorado, esse cravo que você tem, isso é uma aranha. Não, na verdade é um aracnídeo, não é uma aranha, mas é um negocinho assim. Né? Pode ser que com isso você consiga se livrar do seu namorado. Se ela quer tirar uma aranha das costas, ela vai ficar com medo, não vai querer tirar. Você se livrou dela ficar fuçando as suas costas, tirando cravo, né? Tranquilo, meus queridos? Então, esses aqui são os grupos que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, os subfilos ou as classes que a gente encontra dentro do filo dos artrópodes. Tranquilo? Até a próxima aula, então. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. E até a próxima aula. Tchau, tchau!